Eu vou falar pra vocês algumas coisas sobre as alterações normais da gestação e o que é normal, o que não é normal, porque com certeza, assim, quando a mulher engravida, apesar de ser uma coisa fisiológica, normal e super essencial para a manutenção da humanidade, acontecem muitas alterações, praticamente não tem nenhum sistema, digamos, no corpo da mulher gestante que não se altera, e a pele com certeza se altera. E assim, apesar de a maioria das alterações que a gente pode dizer que acontecem na pele, cabelo e unha, enfim, durante a gestação, a gente pode dizer que elas são fisiológicas, que elas são normais, muitas delas podem causar tipo desconforto para a paciente. Então vamos saber se isso é normal ou se não. Além disso, algumas doenças que a paciente já poderia ter antes podem piorar. A acne é um clássico, na verdade, de piorar a acne na gestação. Mas outras coisas que podem piorar psoríase e doenças autoimunes. Às vezes podem piorar ou pode melhorar, até dependendo da pessoa. Então duas pessoas têm psoríase, uma piora, outra melhora na gestação. Isso são coisas que podem acontecer. Então vamos falar um pouco sobre o que acontece. As alterações pigmentares são as clássicas, eu acho que da gestação, então, de surgir mais mancha, de ficar mais escuro. Então, assim, isso tem a ver um pouco com o aumento do estrogênio, com o aumento da progesterona e também com o aumento de um hormônio chamado hormônio estimulador dos melanócitos, da melanogênese, na verdade. Então, tudo isso aumenta na gestação, então por isso que é comum ficar mais pigmentado. E quando a gente tá falando de pigmentado, a gente tá falando melasma, o terrível melasma, tipo, que são as manchas que classicamente aparecem, tipo, aqui em cima, enfim, que podem surgir na gestação, mas também as pintas que a pessoa já tinha ficarem mais escuras, ela pode ficar, as sardinhas ficarem mais escuras, e vocês talvez já tenham percebido, às vezes as mulheres têm na barriga ali, aquela linha da barriga ficar mais escura. Às vezes pacientes que têm já a pele que é mais escura podem ficar com uma linha visível aqui, tipo um risco. E isso tem a ver também com essa questão hormonal que se altera na gestação. Então é bem interessante, na verdade, o melasma tem alguns fatores de risco. E eu vou falar pra vocês, e talvez vocês já tenham ouvido falar isso, em relação ao melasma na gestação, que é tipo uma coisa muito, muito comum. A gente tem sim estudos mostrando que as pacientes que usam protetor solar durante a gestação têm uma incidência menor de melasma, ou seja, aparece menos melasma nessas pacientes. E o que vale a pena, porque a maioria, eu vou dizer mais ou menos 50% dos melasmas que aparecem na gestação, eles somem, tá, dentro do primeiro ano depois do parto, mas esses outros 50% que ficam, eles vão ficar, e não vai ser fácil a gente tratar depois. Então o que a gente puder fazer para prevenir, da mesma forma das estrias, que se a gente pudesse prevenir, a gente faria também coisas para prevenir, é interessante. Então, como a gente sabe que o protetor solar melhora, digamos assim, tipo, diminui a incidência, diminui a chance da pessoa ter melasma. Então, se você está grávida, se você conhece alguém que está grávida ou que você pretende ficar grávida e não quer ter mancha, ou pelo menos quer diminuir a sua chance de ter mancha, usa protetor solar, capricha na proteção solar, usa chapéu, essas coisas assim. Bem interessante, na verdade, eu vou dizer, tem um estudo que é bem interessante que avaliou 1.284 mulheres e é mais interessante ainda porque ele foi publicado numa revista internacional e ele é de uma amiga minha. Quem fez tudo foi o trabalho de conclusão de curso de uma colega minha de residência que avaliou as gestantes lá na Santa Casa e eu sei que ela teve bastante trabalho de avaliar essas gestantes. E daí esse estudo foi publicado agora, em 2020, com revisão bibliográfica e tudo, enfim. E daí o que mostrou é que dentre essas pacientes que ela avaliou durante a gestação e no pós-parto, então foi bem trabalhoso de entrevista, enfim. A incidência de melasma nessas pacientes foi de 33,9%. Então, 33,9% das pacientes tiveram melasma, ou seja, não é 100%. Ou tiveram escurecimento das manchas, enfim. Quais são os fatores de risco que foram vistos, tipo, pacientes tinham melasma, o que elas tinham em comum entre elas, ou o que era mais comum entre essas pacientes? Pacientes mais velhas tinham mais tendência a ter melasma, e que tiveram mais gestações, né, não na primeira, que tiveram mais gestações, tinham mais chance de ter melasma, que já tem uma história familiar positiva de melasma, então, ou alguém da família já teve melasma, a mãe tem melasma, a irmã tem melasma, enfim. E outra coisa que foi interessante é que, de acordo com o estudo dela, que é um estudo tipo epidemiológico, então tá olhando as pacientes que têm melasma, o que são as características dela, não é um estudo necessariamente causal, que as pacientes que tinham melasma, eram as pacientes que usavam mais protetor solar, né? Então, mostrou isso, mas isso vai ao contrário do que alguns outros estudos mostraram. Em relação ao melasma, e daí foi até discutido ali, porque foi feita uma revisão, né? E viram que geralmente o que acontece são as pacientes que usam mais protetor solar têm menos melasma, é que geralmente essas pacientes que
que já tem história familiar positiva, enfim, já conhecem outras pessoas que têm melasma, elas já usam mais protetor solar, já tentando prevenir o surgimento de melasma, tá? Então, apesar desse estudo ter mostrado isso, a gente sabe que o protetor solar, usar protetor solar na gestação, diminui a chance de ter melasma. E daí outras coisas que acontecem na gestação, surgem, as pintas podem aumentar, tá? Então, é normal pinta aumentar, ou surgir coisinhas na pele que não existia antes, tipo bolinhas aqui no pescoço, bolinha embaixo do braço. Se você já engravidou e sentiu isso, fala pra mim se isso aconteceu contigo, mas é uma coisa que pode acontecer mesmo na gestação. Pode ter aumento de pelo na gestação, não é incomum a gente ter mais pelos. Pode ter queda de cabelo em uma pequena porcentagem dos pacientes, mas na maioria das vezes a gente tem melhora do cabelo, o cabelo não cai, o cabelo cresce mais rápido na gestação. Então isso geralmente é o que acontece, tá? Alguma porcentagem menor de pacientes pode ter sim um aumento da queda, mas o mais comum é eu ter um aumento, um prolongamento da fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios durante a gestação. Então, todos os fios que eram para cair nesse período, eles não caem, e daí eles caem tudo depois. E daí é uma coisa que a gente chama de eflúvio telógeno, que acontece depois. Pode ter surgimento de mais vasinhos, alteração pigmentar, a mão ficar mais vermelha. Isso a gente considera tudo coisas fisiológicas da gestação, que são normais de acontecer, tá? Inclusive, ter mais coceira também é uma coisa normal. Uma outra coisa que pode incomodar muito as pessoas e que não é incomum acontecer na gestação, que eu tava falando pra vocês, é a acne. Então a pessoa já tinha acne ou não tinha e começou a aparecer na gestação, e às vezes tem lesões bem inflamadas, bem feias que acontecem na gestação. Inclusive relato de casos de acne fulminante, que é uma acne que é mais grave, que dá febre, que tem lesão super mega inflamatória, também pode acontecer durante a gestação. Se você tem acne na gestação, e principalmente se ela tá te incomodando, se ela tá te deixando marca, procura um dermatologista, porque tem o que fazer. A gente tem umas restrições de uso de alguns medicamentos, eu vou explicar isso daqui a alguns minutos, mas tem coisa que fazer, não é tipo, não tem nada, não dá pra fazer nada, porque quando, da mesma forma, tipo, que a acne em outros momentos, quando ela fica marcada, a gente vai ter que correr atrás de mancha, enfim, acaba sendo um pouco mais difícil de tratar. Então, tem acne na gestação, vai procurar dermatologista, tem sim o que fazer, não é uma coisa tipo, vai ser obrigado a esperar todo esse tempo, tá? Inclusive, a gente tem medicações que dá pra usar e tem mais medicação ainda que dá pra usar na amamentação. Então, se tá amamentando ou se tá grávida, tem coisa que fazer para acne gestacional, tá? Para acne, digamos assim. Então, desse estudo ali que eu tava falando pra vocês, né? A acne provavelmente aumenta por causa de um aumento da atividade da glândula sebácea, que eu tinha conversado com vocês, não sei, em algum momento, há dois lives atrás, que a atividade da glândula sebácea, ela tá associada a uma questão hormonal, então a glândula sebácea produz mais, então acaba surgindo mais acne. E o que foi visto que eram os fatores de risco para acne eram pacientes mais jovens mesmo. Pacientes mais jovens tendem a ter mais acne gestacional. Então tá, vamos falar sobre a última coisa que mais incomoda as pessoas, na verdade, na gestação, e que é super mega comum, que eu acho que é a coisa mais comum de todas de aparecer na gestação, são as estrias. Então é muito comum o paciente vir aqui a descobrir que tô grávida e eu quero saber o que eu posso fazer para prevenir melasma. Eu já falei para vocês, proteção solar. E o que eu posso fazer para prevenir estrias. E daí a gente já tá numa outra questão. Então assim, se vocês forem olhar, tipo, na farmácia, enfim, ou se forem olhar na internet, vai ter, tipo, vários cremes que vão estar dizendo que eles são para estrias, para prevenir estrias na gestação, tá? Mas a gente tem pouquíssimos estudos mostrando evidência científica de produtos que melhoram, que previnem estrias na gestação, tá? Inclusive, na verdade, assim, tem um monte de revisão bibliográfica e nenhum deles mostrou que tal creme é melhor do que outro para prevenir estrias, tá? Vou falar pra vocês, assim, quais são os fatores de risco? Vamos ver se tu se encaixa nos pacientes que têm mais chance de ter estria. A estria, ela é mais comum nos pacientes que são mais jovens, tá? Então, pacientes mais velhos, mamães idosas, que são várias das minhas amigas. Elas têm menos chance de ter estria. Primeira gestação tem mais chance de ter mais estria. E pacientes que ganharam muito peso. Então, às vezes eu falo pro paciente, mais importante do que tu usar um creme, né, é tu controlar o teu peso e, se possível, conseguir controlar o teu inchaço durante a gestação. Porque pacientes que ganharam, tipo, a mais de 16 quilos, geralmente isso é um parâmetro nos estudos, mostrou que pacientes que ganharam mais de 16 quilos têm mais chance de ter estrias, tá? Então, é uma coisa que acontece, então, não se sabe ainda por que uma pessoa tem mais do que a outra, tipo, tem mais tendência a ter estria do que a outra. A gente sabe que tem uma questão genética. Então, quando o paciente vem aqui querendo prevenir estria, eu nunca vou falar pra ele não use hidratante, porque eu acho que estria
eu acho, não sei, tá junto com o melasma ali, de ser super chato, super difícil de tratar. E daí, assim, ó, a gente vai fazer tudo o que puder. Usar hidratante é uma das coisas que está ao nosso alcance, que não é tão difícil, que não inclui tanta coisa na nossa vida. E se a estria surgir mesmo assim, pelo menos, a gente pode chegar no final e falar, fiz tudo que eu podia fazer e surgiu mesmo assim, então vamos correr atrás de agora melhorar. Mas não tem nenhum trabalho, nenhum nada que vai mostrar que uma coisa é melhor que a outra. Tem algumas substâncias, assim, que mostraram um pouco mais de eficácia, de performance, de ter um pouco mais de chance de prevenir, mas isso foram estudos assim com poucos pacientes, então é mais difícil a gente, ou patrocinado pela marca, enfim, então que é mais difícil a gente colocar realmente, não, vamos comprar esse creme ali que é super caro, porque ele vai fazer a mega diferença nas estrias. Então depende muito de quanto tu queres investir nisso. Geralmente, se fosse comigo, eu usaria creme, com certeza, mas não só para vocês saberem que não tem tanta evidência científica que tem um creme que vai resolver toda essa questão ali das estrias. De incidência, o que mostrou, tipo, nos estudos é uma incidência perto de 50%, tá? Perto de 50% das pacientes têm estria, vai de, tipo, 50% a 60% das pacientes vão ter alguma estria na gestação, então, mesmo que tu cuide, enfim, bem, mais da metade dos pacientes que engravidam vão ter estria. Um lugar mais comum é na barriga mesmo, tá? 80% dos pacientes vão ter estria na barriga, mas ela pode surgir na mama, ela pode surgir na coxa, pode surgir no bumbum, pode surgir nas costas. E daí, geralmente, isso realmente está bem mais associado ao ganho de peso na gestação. Então, a gente tem que cuidar. Então, acho que, claro, se, que nem eu falei, vale a pena usar creme, eu usaria, mas controlar o peso vale mais a pena ainda, tá? Na gestação.